bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, João Marcelo. O pessoal da Orla Rio tá frito, a gente fala todo dia, agora falando no ouvido, vai ter um voodoo depois dessa apresentação aqui. Bom dia, João Marcelo. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia. Obrigado. Agradeço a presença de todos. Obrigada à Orla Rio por ser nosso patrocinador e vocês estarem aqui com a gente. Nós recebemos a apresentação de vocês. Me digam se a gente já coloca de imediato, como vocês querem. E aí eu vou... a gente está abrindo todos os painéis. Então eu vou começar pela a último slide que vocês colocaram. Afinal, o que são praias inteligentes? Agora é com vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. E é sempre um prazer estar aqui promovendo o empreendedorismo, né? Acho que isso é o nosso DNA, é isso que o Rio precisa. Fico feliz hoje com a matéria no jornal, a gente batendo todos os recordes sobre turismo, né, onde a gente já, mesmo em 2014, 15, 16, tendo os grandes eventos internacionais, Olimpíada e tudo, em 2025 a gente bateu todos os recordes. Então, isso não deixa, mostrando que o Rio está no caminho certo. E aí, respondendo a pergunta, a praia inteligente é uma praia bem cuidada, é uma praia preservada, é uma praia onde as pessoas têm que estar respeitando esse local que é democrático, que é plural, onde é uma hora de lazer, onde as pessoas que são os verdadeiros donos desse local, que são os cariocas, eles têm que respeitar, né, esse lugar único, onde promove cultura, promove entretenimento, promove gastronomia, promove lazer. E eu acho que essa questão, que até o prefeito Eduardo Paes, nessa gestão agora, falou o ato de civilidade. E o que está faltando é isso. Acho que são as pessoas terem respeito com ela mesma, porque é inaceitável a evolução do Rio, a evolução da Orla, a evolução do que está acontecendo, mas as pessoas não contribuírem, né? Então fica aquele ar, por que eu vou fazer se os outros eles não estão fazendo, né? Então acho que cada um de nós temos que respeitar esse local. E aí sim, trazendo inovação, trazendo novos empreendedores, essa economia informal que é gigante. A gente está falando da Orla do Rio de Janeiro, tem um PIB de 4 bi ano. Ou seja, muitas pessoas sobrevivem desse espaço, né? Então, eu acho que essa questão sobre a inteligência, sobre a sustentabilidade no modo muito maior do que somente do meio ambiente, mas ser sustentável não só do meio ambiente, mas economicamente e também para todos nós. Então, acho que isso é a praia inteligente. João, e complementando, eu acho que a maioria das pessoas que sabem o que é a Orla Rio, né? A Orla Rio é uma concessionária pública que administra 309 quiosques na praia do Rio. Estou falando para quem eu vejo aqui e não conheço. E a gente tem uma obrigação quase que incidental, né, da essência da empresa, de levar tudo que há de melhor, tudo que há de mais, das melhores práticas em todas as áreas da sociedade para o nosso negócio. Então a nossa preocupação é justamente entender de onde a gente veio, onde a gente está e onde a gente quer chegar. E que tipo de colaboração que a gente deixa para gerações futuras. E a praia é um sinônimo muito vivo disso, né? É um ambiente muito fecundo que gera tendência, gera moda, principalmente no Rio de Janeiro. Então a gente preparou uma apresentação aqui para falar de praias inteligentes para vocês, justamente para provocar
um pouco dessa relação que a gente tem hoje com essa área tão importante da cidade, mas olhando para trás e porque muitas vezes a gente se porta de alguma maneira que é totalmente divorciada da necessidade que aquela área ali deseja e nos impõe enquanto cidadãos, turistas, quando for para outros locais, enfim. Então isso é uma coisa muito, muito viva. Eu queria, antes de mais nada também, João, aproveitar aqui para agradecer o Josier pela iniciativa, Andréa Lofringa está aqui, que coordena todo esse evento, parabéns. É uma casa muito fecunda, é uma casa que abriu as portas para a economia da praia. A gente tem hoje aqui o Conselho Empresarial do Parque da Orla, justamente que mostra a importância dessa grande cadeia, né, dessa grande estrutura, engrenagem dentro de uma cidade, principalmente do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas aqui, eu vou começar a apresentação e fazendo uma provocação para vocês, né? Um breve contexto histórico, né? Por que a gente usa a praia, talvez da maneira que hoje a gente veja de uma forma tão imediatista e responsável, né? Diferentemente dos países europeus, cidades mediterrâneas, né? A evolução do Brasil no uso da orla, ela se deu muito pelo como o país foi usado desde então descoberto, né? Era exploratório. Então a orla era um caminho de passagem, era um local que escoava riqueza, que chegava navio, as pessoas iam embora e chegavam pela orla, mas elas se dirigiam ao centro daquela cidade que estavam nascendo, que eram centros administrativos e religiosos. Então naturalmente você ia lá para aqueles locais de interesse, né? Ou seja, não era espaço de convivência, era uma simples área de passagem. E aí, João, você vai me interrompendo aqui na hora que você achar que tem que falar alguma coisa também. Então, isso aqui não é uma imagem muito antiga, né? Eu tenho 48 anos, então eu vivi um pouco desse Rio de Janeiro aí. Isso aí é final de década de 80, início de 90, eu sou de 76. Então eu tinha ali as vésperas da Eco 92, né, que foi um pontapé. E aí falando desses números do turismo aqui, abrindo parênteses, né, a gente às vezes não entende por que esses eventos são importantes para a cidade, né? Eu não tenho a menor dúvida, e a Andréia aqui é a prova disso, que esses números do turismo que a gente hoje está concretizando no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, são frutos dos Jogos Olímpicos, né? Tem um arrasto depois dos Jogos Olímpicos que faz isso, e o nosso foi tardio, porque, infelizmente, a gente viveu um processo econômico, político no país muito duro, e hoje a gente passa a colher esses frutos lá. E isso aqui é vésperas da Eco 92, né? Assim que as pessoas iam à praia, paravam seus carros, ou seja, era um local de exploração, não era um local de lazer, de inovação, de contemplação, pelo contrário. Mas isso aí, até falar um pouco antes da praia, a praia começou a ser usado por questão medicinal, que tinha a cura da água salgada. E aí sim começou ela a ser utilizada, e depois as pessoas começaram e iam de roupa, né? Não era permitido. Isso estava falando em 1890, 1900, por aí. Já essa foto aí é emblemática, esse projeto Rio Orla, que é um projeto que foi bastante polêmico, concurso público. O Sérgio Moreira Dias, o arquiteto urbanista, é quem ganhou esse concurso para reurbanização essa orla, trouxe calçadão, ciclovia. Foi uma maior polêmica no final da década de 80 e início de 90. O Milor fazia charge pra caramba, as pessoas pulando a ciclovia em salto e altura, porque como é que ia atravessar, não sei o quê. Então era uma polêmica muito grande, mas hoje está mais do que concretizado há muitos anos, é um projeto de muito sucesso. E aí é aquela história, né? As cidades foram crescendo em direção à orla sem qualquer ordenamento. E aí você tem, né, a ação humana, a mesma ação humana que destrói, que usa de maneira inadequada, também é que dá um rumo, um norte diferente para você corrigir aquele uso que é indevido. Então o próprio urbanista, né, ele tem também uma parcela muito grande de conserto da cidade. Então, por isso, os urbanistas são tão preciosos, tão importantes para a cidade. E, obviamente, que é o que o João falou, essas mudanças, ninguém gosta de mudança, né? Todo mundo está na zona de conforto. Às vezes você muda... eu estava vendo uma reportagem que toda cozinha, geralmente a segunda gaveta do gaveteiro, é onde todo mundo guarda os talheres. 99, não sei por que cargas d'água, né? Troca o talher de lugar para você ver.
até você entender que você tem que abrir a primeira gaveta para pegar o garfo e a faca, você já tomou 3 Lexotan's, né, por causa da gaveta. Então as pessoas não gostam de mudança. É natural que isso aconteça. E aí quando vem o urbanista, né, e olha para a cidade, e olha para a cidade nos próximos 100 anos, 200 anos, e passa a corrigir o rumo da rota, né, você tem, obviamente, um ponto de resistência, mas você tem que fazer as mudanças. E a Orla Rio entra muito positivamente nesse cenário, porque ela entende essa necessidade de mudança, ela entende essa necessidade de vanguarda do Rio de Janeiro e traz para cá um modelo de gestão que hoje está sendo copiado, talvez no mundo e no país, com certeza, que a gente tem uma demanda enorme para levar o nosso modelo de negócio para outras praias, e é o que a gente está fazendo. Né? Então, esse breve histórico é para a gente... Então, era isso aqui, né? As imagens falam mais do que as palavras aqui do Léo e do João Marcelo. Era isso aqui, e a cidade se transforma num ambiente mais orgânico, mais equânime, né, mais democrático, né, de respeito àquele bem natural que é uma orla, principalmente uma orla da cidade do Rio de Janeiro, que ela é significativa para a América do Sul como um todo, né? Então, o reflexo no presente, né? O que acontece? As pessoas ainda têm... É uma coisa de DNA, né? Uma coisa, do mesmo jeito que não se explica por que na segunda gaveta estão lá os talheres usuais da casa, né? Por que as pessoas fazem tão mau uso, continuam fazendo mau uso de uma área tão importante? Porque isso é uma herança cultural, está no DNA, e até que você mude isso, você leva um tempo, né? E a tecnologia talvez venha para explicitar essa ferida. A tecnologia não vai resolver. Se a gente não mudar a nossa relação com o meio ambiente, a relação com o mundo, a relação com o outro, não vai ser a tecnologia que vai resolver, porque o mundo... A Terra é a mãe, o mundo é do homem, é feito para os humanos, para relações são humanas, né? Por mais digital que o mundo seja. Então, a herança cultural é muito forte, as praias ainda permanecem como uso imediato, de exploração do próprio lazer, né? Esse aqui é o grande negócio. A gente não reconhece a praia como patrimônio coletivo, e o maior símbolo disso é o lixo, né? Tem um dinamarquês que tem uma parceria com a gente da União Europeia, que ele não consegue entender por que uma empresa tem uma companhia de limpeza urbana. Ele não consegue entender. E a gente viu isso, principalmente na Copa do Mundo, que a Carla estava, vocês que ainda não estavam, né? O japonês, ele entrava no estádio com um saco de lixo. Acabava o jogo, ele estava tirando o lixo dele e ia embora. Ele não deixava nada para trás, né? E o resto do mundo não faz. Era exclusivamente o japonês. Talvez um mais nórdico também se dirigia ao lixo ali. André Scherm, 100% europeia. Então, o mais nórdico ali levava o lixo e jogava no lixinho. Mas essa é uma realidade que não está longe de ser a nossa, né? E aí essa imagem fala muito. Isso aqui não é no final da década de 80, não é 90, isso é um domingo comum, sem período de férias, né? Há 3 ou 4 fins de semana atrás, no Recreio dos Bandeirantes, né? Uma praia sendo utilizada basicamente pelo carioca. E aí entra um questionamento, né? Todo mundo fala, tem que ter olho de dono, né? A gente cuida da nossa casa, o olho do dono é sempre melhor do que quem não é dono e tal. Será que esse é o olho de dono que a gente quer? Né? Porque eu te garanto que o turista talvez não deixasse 1/3 desse lixo para trás. Então, o que a gente tem que mirar hoje? Né? No hábito do turista, que respeita o local onde ele está indo, ou é a gente fazer um choque de ordem numa mudança de dono para não ter uma imagem dessa tão grotesca? Eu acho que é mais do que isso, porque o ato do turista, ele vai seguir exemplo. Se a gente não for dar exemplo, o turista está ali, então ele está aqui visitando, está vendo como é que o povo que cuida, que é dono daquilo, como é que ele está se relacionando com isso, né? Então, eu acho que é essa questão sobre consciência, educação, tudo isso. Então, é aquela questão, né? Se tem alguém para fazer, então deixa lá que alguém vai passar que vai fazer. E aí, esse é o problema, né? Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Pode, no meio da vamos lá. apresentação? Acho que vai bem. Vocês não acham que a origem desse problema é a utilização da palavra público? Porque a conotação de público no Brasil significa de qualquer pessoa. Na realidade, o público ele deveria significar de todos. Eu acho que essa é uma diferença
semântica, se a gente pode falar assim, que é algo que eu acho que é pouco trabalhado. A gente vê muito pouco isso nas campanhas, né? Temos todos que cuidar do público. Eu acho que deveria ser temos todos de cuidar do que é nosso, ao invés de usar essa palavra, que é uma palavra meio dispersa. Essa é a minha primeira dúvida. A segunda questão que eu queria apontar é que a Conlurb é uma das poucas empresas de limpeza pública que tem que passar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia na cidade do Rio de Janeiro, pela quantidade de lixo que a gente produz. Então, eu só queria ver a percepção de vocês com relação a essa linguagem, né, que está sendo utilizada para denotar as praias. A coisa pública que você fala é muito bem colocada, porque quando a gente sai da praia e projeta para praças, parques, né, você vê muito lixo também. Então, o público para a gente está usado como... a gente se relaciona como um local que a gente faz o que quer, deixa lá, que depois a coisa se resolve, né? E isso é de novo, né? É uma relação muito ruim do ser humano com um local público, sem pertencimento, não é um local de convívio, é um local imediato. A gente tem que mudar, de fato, um pouco dessa visão. Eu acho que isso aí é uma questão cultural, né? E tem que ter consciência, tem que ter um trabalho que isso você vai pegando, são nas gerações que estão vindo, né? Porque a gente já aceitou que praça pública tem que ser cercada e fechada, que não deveria. É praça pública, é de todos. Então, Garota de Ipanema chega lá uma certa hora, 7 horas da noite, fecha. Ninguém entra. Poderia ser 24 horas. Então, se você tem essa questão, então a gente vai se adaptando, a gente vai aceitando certas coisas ao invés de ir na questão do problema. A praia você não consegue fechar. Né? Então, acho que é isso que vai gerando isso. E aí, respondendo a tua segunda pergunta, né? E tem também um problema social, né? A gente tem um problema social muito grave, né? E aí você tem pessoas não acolhidas pela sociedade, né? Moradores de rua, enfim. Então o problema ele vai se acumulando e as decisões ruins e os hábitos ruins vão ficando ali sedimentados. E na questão da limpeza urbana, é realmente uma coisa absurda. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora ao lado de Nova York, ali, Brooklyn, eu acho, o local certinho. Ela tem que dobrar as caixas de papelão para descartar. Então tem que estar todas desmontadas. Então quando você recebe uma embalagem em casa, você não rasga de qualquer jeito, você tem que abrir ela é retornável. E você devolve ela desmontada, né? Porque senão você toma uma multa na hora, a limpeza urbana na hora. Né? O uso dos alimentos como um todo, muita gente tem compostagem lá, não devolve mais para a limpeza urbana o composto orgânico. Então, é cultural de novo. Né? Mas o negócio, a área pública precisar de limpeza urbana, a residência, o doméstico, o empresarial, tudo bem, você paga uma taxa, tem uma contrapartida ali, né, que sustenta a máquina e gera investimento. Agora, quando você pega uma área pública para ficar carente, necessária, necessitando sempre de uma limpeza urbana, isso aí é a ferida aberta de uma completa falta de entendimento da relação com a natureza, né? Então, qual é o ponto de... Alguém quer falar? Ah, tá. Qual é o ponto de virada dessa história, né? O que a gente tem que olhar? Então, se no passado as praias eram portos de saída de riqueza, no presente a gente tem que plantar o futuro para que ela seja entrada de oportunidade e inclusão. Então, ela é uma área extremamente significativa, né? A gente vê isso, né, no nosso modelo de negócio. As pessoas na praia elas estão desarmadas, né? Elas estão ali tentando ser contemplativas, tentando esquecer um pouco do estresse diário, dos problemas familiares. Então a pessoa está desarmada. Então é um ótimo local para você plantar ali sementes importantes. Então, do mesmo jeito que as marcas querem estar com a gente, né, para pegar as pessoas nesse momento mais humano, né, de coração aberto, eu acho que o modelo educacional do país também deveria se aproveitar desse momento para plantar ali sementes que fossem mais positivas e fizesse de fato essa transformação que a gente quer ver. O que é praia como plataforma de desenvolvimento urbano e inovação. Para aquilo ali serve esse espaço. Aquilo é o que vale, para aquilo se destina, né? E uma orla como laboratório vivo, que aí entra na questão do turismo azul e das praias inteligentes. Ou seja, você usar a inovação, né, a serviço do melhor uso, da mudança da cultura, né, da gente prolongar
obviamente, aquele patrimônio ali no melhor sentido da palavra, né? Mas eu defendo, e a tendência está sendo essa, a praia, a orla, como um todo, em todo o país, ela está virando, e é por isso que eu provoquei e o José aqui, ter o ecossistema Parque da Orla. As praias estão virando um parque da orla. É muito mais que calçadão e ciclovia. É muito mais que areia e mar. É um local de grande lazer. E aí você ter um espaço maior, que independente se a pessoa não vai na praia, não vai dar um mergulho, mas ela está indo à orla. E a orla tem que ter entretenimento, tem que ter cultura, esporte, lazer, recreação, tudo isso. Então, tem vários projetos. Inclusive, a gente em Salvador estamos fazendo isso, mas tem vários projetos já de grande reurbanização, que aqui é o Parque do Flamengo, né, que já está pronto há anos, e que agora voltou devido à questão sobre águas do Rio tratando, e aí voltou a praia a ser usada. Hoje mesmo, nessa matéria, o local que está sendo mais utilizado pelos turistas internacionais é a Praia do Flamengo, é o Parque do Flamengo. Então a consciência e a praia do futuro é fazer esse grande ecossistema, é levar nesse local, diminuir, botar micromobilidade, diminuir a quantidade de carros na orla, para que você possa dar esse grande ecossistema de entretenimento, lazer, cultura, gastronomia, tudo isso. É mais do que só ir na praia, fazer seu esporte, mergulhar, pegar sol, é muito mais do que isso. Ou seja, por uma questão de meio ambiente, né, a praia não era balneável, né, não era, agora a balneabilidade da área do Flamengo, às vezes, está sempre melhor do que Leblon, Ipanema, Copacabana, né, e as pessoas passaram a usar. Mas, de novo, você vai lá hoje no final do dia, né, tem um lixo deixado para trás que é gigantesco, né? Então, André, respondendo a tua pergunta lá do começo, afinal, o que é uma praia inteligente, né? É um ecossistema litorâneo, né, seja ele lagunar ou oceânico, né, que é a praia, né, onde você tem infraestrutura, tecnologia e dados. E o objetivo disso o que é? Preservar o meio ambiente, trazer a melhor experiência para quem está ali convivendo, ou seja, virar um espaço de convívio, né, de convivência e não de exploração, e gerar as oportunidades locais, a economia. A gente está muito acostumado a isso também. Para vocês terem ideia, são 309 quiosques que a gente administra. Podiam ser todos administrados pela própria Orla Rio. Ou seja, alimento e bebida que você está vendo lá, todo mundo ser nosso. Mas a gente prefere operar por terceiros para favorecer o empreendedorismo local e favorecer a diversidade gastronômica, gerar emprego, gerar renda, ou seja, oferecer para esse espaço tão democrático, opções tão democráticas e tão plurais quanto a gente acha que o espaço demanda, né? E aí, a gente vê hoje a tecnologia, né, ela tem que ser, como eu falei há pouco, uma ferramenta de educação. Hoje ela é punitiva, né? Você tem um radar que multa um carro numa velocidade excedente, né? Antes de tudo, aquilo ali é educativo, né? Ele é punitivo porque você tem que tratar as infrações como devem ser tratadas, né? Mas ele, antes de tudo, a ferramenta ela deve ser pedagógica. Então a gente tem que usar a tecnologia hoje, que é farta, é abundante e está cada vez mais acessível, para a gente fazer a mudança educacional, cultural que a gente precisa, né? Então você tem várias ferramentas e um exemplo disso é o que a gente acabou de viver. A gente sofreu um dilema na cidade, que era o distúrbio sonoro, né? Ou seja, as músicas geradas pelos quiosques, né? Você vai ver, quando você ataca o problema a fundo, você vê que não é meramente quiosque, né? Então, dos nossos quiosques, uma mínima parte, uma ínfima parte, de fato, não cumpre a lei, não cumpre a norma, tem uma lei que regula isso, mas hoje a ocupação da orla ela está tão desordenada, né, que a origem da poluição sonora, na grande maioria das vezes, né, é difícil explicar isso, não vem dos quiosques, vem dos ambulantes que, por exemplo, ocuparam ali o calçadão de Copacabana, que virou um grande mercado, tá? Então isso é um exemplo de uma tecnologia que ela está a serviço do cidadão que tenta, né, resolver um problema socioambiental, né? Esse aqui é o grande negócio, a gente tem que usar isso a nosso favor. E, além disso, a gente tem uma plataforma, né, gigante, né, que
incentiva, que busca trazer também uma ideia melhor do uso da orla. Então a gente entra na história da agenda do turismo azul, de novo, gerando emprego, gerando renda. A gente tem um evento gastronômico que acontece todo julho, no meio do ano, chama Sabores da Orla, e esse ano entrou lá um critério, a Ingrid aprova de sustentabilidade, que é o reuso completo do alimento, ou seja, você fazer um prato com praticamente zero de descarte daquele alimento, ou seja, usar a abóbora até a casca, né, por exemplo. Então são pequenas coisas, comprar de produtores locais, que a gente, dentro do nosso escopo de atuação, são ferramentas que a gente vai inserindo aos poucos, e por mais que não seja tão perceptível a olho nu, ela vai plantando ali sementinhas, né, desde o consumidor que está indo, ao bartender que está servindo, ao chefe de cozinha, ao cumim, ao faxineiro, ao cara da manutenção do nosso quiosque, que passa a ter contato com isso. Ou seja, são sementes que a gente vai plantando ali e que a gente espera e roga que louve, né, que a gente tenha frutos disso no futuro próximo. Uma parte aqui, quem quiser saber mais sobre os Sabores da Orla, tem um stand aqui no salão para vocês provarem. Tem voucher? Pro ano que vem? Ó, tem sorteio, tem voucher. E a boca tá como? Só sei que tava com uma carinha boa, um tal no hambúrguer. Ela virou para mim e falou assim: Andréia, não é diet. Eu falei: não entendi, mas tava com uma cara maravilhosa. Mas eu só complementando, qualquer orla, principalmente do Rio de Janeiro, a gente está falando da segunda metrópole, né, do nosso país. Problema vai ter todo dia. É inevitável. Então tem que ter gestão, né? Essa é a questão. Se não tiver gestão para ir ajustando, selecionando, punindo o que tiver que punir, essa desordem acaba acontecendo. Então a gestão é fundamental, né? E aí a gestão tem que ser completa, tem que ser no player completo. Então tem certas coisas, e é por isso que o BNDES, junto com todas as prefeituras, estão promovendo, tanto São Paulo quanto Rio, Recife, João Pessoa, está saindo a concessão de parques. É uma questão do BNDES, junto com as prefeituras, promovendo licitações de parque para ter gestão, que é uma área de lazer importante dentro de qualquer cidade, e que precisa ser cuidada, tem que ter gestão, senão vai ficar sempre meio torto. Ou seja, as pessoas usam, mas não cuidam, e aí a prefeitura, o poder municipal, o poder estadual não tem como ficar diariamente, é de domingo a domingo, é 24 horas por dia, não tem como ficar, não tem braço para isso. A orla é a mesma coisa. Então, se não houver a praia, e aí você parte do princípio, o parque é público e vai ser público. O serviço que tem lá dentro, alguns serviços, como o serviço gastronômico, vai ser pago, não vai ser de graça. Mas o parque é público, a praia é pública e vai ser pública. Mas o serviço e essa gestão, ela tem que existir. Eu queria fazer uma pergunta com relação... Gente, desculpa, é porque assim, o tema me interessa, então... Se ninguém pedir o microfone, eu vou fazendo as perguntas. Tá ótimo isso. Eu tenho, como a gente está aqui na casa de Mauá, aqui é um lugar que congrega empresas. Então, assim, é uma pergunta mais para o empresarial. Existe algum programa, ou já foi feito algum programa para fazer programas de gestão para as barracas? Porque a gente está falando que vocês têm uma estrutura empresarial, né, onde vocês conseguem definir critérios, etc., para os terceirizados ou para as empresas que têm os quiosques. Mas e os barraqueiros? Seria viável, razoável, ou já houve algum programa focado em gestão para esse? Porque são todas microempresas, né? Já teve, numa época, 2009, mas isso existe, não só no Rio, mas existe nas outras cidades. Tem uma questão social. Essa questão social, que é esse empreendedorismo informal, que foi sendo permitido e tem uma autorização, e isso tem viés também político, tem que ter vontade política. Então, ou seja, a cidade acaba ficando refém de um mau serviço por uma questão social que acaba sendo maior. Mas então, os barraqueiros, eles não são registrados na prefeitura? Eles são registrados, só que eles são individualizados. A autorização é individual.
existe um comércio negro, que eles revendem a licença. Existem as pessoas que estão lá há 30, 40 anos, que trabalham e sobrevivem dali, criaram seus filhos, botaram na faculdade, evoluíram. Só que não tem a gestão. Então, como o poder público não consegue estar presente diariamente, não bota essa regra. E aí ele não é punido. Se não é punido, se um está fazendo e não está acontecendo nada, eu vou fazer também. E aí supera, e a cidade vai ficando refém de um mau serviço, por uma questão social que está muito maior. Então, existem soluções? Existe, mas tem que querer fazer. Então, agora mesmo, em Salvador, a gente vai estar administrando a areia. E aí tem os ex-permissionários, tem as pessoas. Foi difícil a negociação, eles entenderam que eles vão ter que ser microempresário, tem que ser MEI, eles entenderam que tem que respeitar a questão trabalhista, eles entenderam que tem que respeitar a questão sanitária, entenderem que tem que se capacitar, mas isso tem que ter gente constantemente mostrando isso. E o poder público não vai conseguir fazer isso, infelizmente. Então, aqui, dos 1.350 barraqueiros que tem nas orlas do Rio de Janeiro, existe individualizado. Então, você tem de associação, que representa alguns, você tem mais ou menos, que eu tive a missão de fazer um novo modelo das barracas de praia, que o prefeito pediu, e a gente apresentou, o prefeito gostou, e aí começou a ter a polêmica. Mas consegui juntar todos eles, está todo mundo no mesmo time, são 25. 25 associações. Então, das 25, cada um é um pouquinho de cada um. E aí, se esse cara aqui começa eu saio daqui, eu vou para cá, eu saio daqui e vou para lá, porque ele é o dono do título. Então, ele faz da maneira que ele achar melhor. E, lógico que existe regra, existe um decreto e tal, mas não tem quem vá lá fazer. Então, vai voltar agora os olhos. O verão chegando, a prefeitura aperta um pouco. O verão terminando, solta. Só está falando de 4 meses contra 8. E é isso. Então, isso vai se permitindo, isso vai evoluindo e acontece isso. Mas a tua pergunta é muito boa, porque a gente entendeu isso. A gente aqui na Orla, quando eu falo que o Brasil pede pelo nosso modelo de negócio, a gente tenta levar para fora o acerto, né? Porque a confusão, né, a gente tenta deixar no passado. Então, qual é o modelo o modelo mais correto? Né? É você ter um gestor para ser cobrado, ou seja, vai tudo de encontro à diminuição do Estado, né, as concessões públicas, o aumento da iniciativa privada no serviço. Então, para Salvador, por exemplo, o modelo de negócio que a gente levou, né, que a gente fez lá uma MIP, né, é exatamente esse, de você ser o grande gestor daquela região, daquele parque, né, que hoje é encarado como um parque. E aí você, obviamente, vai favorecer o morador, o turista, a formação de mão de obra, geração de renda e emprego, geração de impostos, segurança alimentar, ou seja, tem milhões de coisas, né, envolvidas nisso. E o modelo acertado é exatamente esse. Então, quanto tempo a gente tem? Está acabando já, né? Então, 15 minutinhos. 15 minutinhos. Minha apresentação que saiu. Aí. E aí, a gente estava aqui, né? Então, dentro desse contexto todo, André, isso aqui ilumina muito a sua pergunta, as perguntas que você fez, principalmente, né? Hoje, Orla Rio, qual é a nossa missão, visão e valores, né? De uma forma lúdica, assim, prática, né? São praias inteligentes. Praias inteligentes são mais do que o Wi-Fi. Para vocês que não sabem, o Wi-Fi de Copacabana, a gente oferta um Wi-Fi gratuito, está em manutenção agora, mas tem um Wi-Fi gratuito. A gente sabe a importância hoje da pessoa estar conectada. Mas uma praia inteligente é mais do que uma praia que oferta um Wi-Fi. A praia é um instrumento de educação, de inclusão e preservação. E o turismo azul, que é uma parte fundamental disso, né, é a ponte entre o mar, que nos encanta, né, e o futuro que queremos construir. Ou seja, é você respeitar aquele ecossistema, entender que ele muda, né, a sociedade muda, né, o uso das cidades mudam, mas o nosso relacionamento com a natureza, ele tem que ser in natura, não se negocia isso. É uma coisa que é inegociável. E aí eu vou passar um vídeo agora para vocês que resume um pouco das ferramentas de sustentabilidade que a gente desenvolve, né, do que a Orla Rio persegue na prática, vai ter vários cases aí, e no final a gente tem uma mensagem final aqui, encerra, tem só o vídeo mais um slide. O vídeo dura 35 minutos, está todo mundo com tempo aí? Mentira. É rápido. Carla, pelo não amor briga. de Deus, não faz isso comigo. É rapidinho, tá? A
praia é onde o rio acontece. É encontro, é lazer, é trabalho, é cultura. E cuidar dela é cuidar de todos nós. Foi assim que nasceu o Orla Impacto, uma plataforma viva que concentra todas as ações de ESG da Orla Rio, de projetos ambientais à inclusão social, do incentivo ao consumo consciente ao replantio de áreas nativas. Aqui estão reunidas as iniciativas que transformam o presente e constroem um futuro mais sustentável à beira-mar. O Restinga Vive é mais do que plantar mudas. É reconectar a cidade à sua natureza original. São áreas inteiras, adotadas e cuidadas pela Orla Rio, somando hoje mais de 9.000 metros quadrados adotados e 22.000 metros quadrados que serão adotados até o fim do ano. A Restinga é um ecossistema essencial para proteger a nossa orla. Com o Restinga Vive, devolvemos vida ao litoral carioca e mostramos que a sustentabilidade e a qualidade de vida caminham juntas. O Rio de Janeiro agradece. Muito obrigado. Não estamos sozinhos nessa missão. A Embratur é patrocinador oficial dos projetos Ecoa a Orla e Recicla a Orla. O patrocínio da Embratur mostra que o turismo sustentável é o caminho do Brasil. A praia é o nosso maior palco. Essa orla é um dos principais ativos que o mundo inteiro admira. Então, está muito contente e é um super projeto que deve ser replicado em outras regiões do Brasil. O Ecoa Orla leva conhecimento e engajamento, estimulando boas práticas nos operadores de quiosques e a evolução deles nos 7 níveis do projeto. Já o Recicla Orla transforma resíduos em novos ciclos de valor, unindo educação ambiental e economia circular. Tem também o projeto Coco no Ponto, em parceria com a SMAC, que transforma o resíduo de alto impacto ambiental em geração de trabalho e renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Os Sabores da Orla, maior festival de gastronomia praiana do país, incorporou um novo critério de sustentabilidade, que valoriza quem compra do pequeno produtor e quem aproveita integralmente os alimentos. E o impacto vai além. Mutirões de limpeza com voluntários, energia limpa nos quiosques, tudo isso forma o Orla Impacto, um ecossistema que cuida da orla e inspira o mundo. A Orla Rio já é a maior rede de quiosques gastronômicos e experiências ao ar livre do Brasil. Agora é também a maior orla de impacto socioambiental positivo, porque viver a experiência da praia é também garantir que ela continue viva para as próximas gerações. Orla Impacto. Viva a experiência. Multiplique impacto positivo. Orla Rio. Viva a experiência. Então, gente, é isso. Eu acho que a Natália está aqui, a nossa gerente ESG, para você ver como é importante também a questão midiática, né? Porque são ações que a gente faz e hoje a gente tem a Ingrid lá que envelopa isso de uma forma de excelência, né? Ou seja, a gente tem uma área operacional na empresa gigante, que a Fernanda toca, uma área de manutenção gigante, o ESG, e se isso não estiver bem envelopado, né, as pessoas não conseguem absorver, porque a gente está fazendo esse negócio na praia todo dia, né? Então, quando você tem um vídeo desse que sintetiza um pouco, a gente faz muito mais do que isso, tá, gente? Mas isso aqui é só para vocês entenderem o papel de uma concessionária pública hoje numa área tão importante da cidade, né? E a evolução que o nosso negócio alcançou, que nos permite abrir novas frentes e ser desejado por outros locais, né? Então, para uma mensagem final aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que foi uma delícia, foi muito bom, né? Qual é a nova lógica, né? O que a gente precisa perseguir, né? Que o nosso presente é o futuro passado. Hoje a gente está vivendo, né, herança de um passado não tão distante. Vocês viram uma foto ali dos anos 80, 90, final, né? Então, o que a gente está hoje, na realidade, o que a gente planta hoje, né, o que vai virar passado, que é o hoje, se a gente não fizer com uma forma muito carinhosa, com muita responsabilidade, a gente não vai conseguir mudar nada no futuro, a gente não consegue plantar sementinhas que demoram a crescer, a florescer, né? Então, no passado a gente tinha praias ignoradas, no presente a gente tem problemas, né? A gente vive problemas, como o João fala, a gente vai ter problema todo dia, né? Mas acho que a gente pode escolher os problemas que a gente quer ter, né? E no futuro, praias inteligentes e inclusivas, é isso que a gente precisa
precisa perseguir. Então, se a tecnologia estiver a serviço da natureza, ela certamente estará a serviço da humanidade, pois nada somos sem a natureza e pouco seremos ao não entender e respeitá-la. A praia inteligente não é a mais conectada, mas a que melhor usa a tecnologia para servir ao meio ambiente e às pessoas. A praia inteligente não vigia, ela educa, não afasta, ela aproxima as pessoas, né? A tecnologia é a ponte entre o cidadão, para que o cidadão se reconheça como guardião da orla e da natureza. Ou seja, um local de encontro, de permanência, de destino. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença, mas só que antes da gente ir embora, se ninguém tiver mais pergunta, nós vamos fazer uma foto aqui, a gente vai virar para cá e fazer uma foto com vocês no fundo, tá? Tá vendo? Vou ganhar um jabá, hein? Sou treinado, meu irmão. Obrigado, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu tenho várias, mas aí seria... Aqui, Carlinha. Passa para a Carla. Bom dia, Léo, João. Sobre o comércio irregular no calçadão, eu sei que isso não é da gestão de vocês, mas isso atrapalha muito o usuário da praia, né, do calçadão, etc. Como é que é essa relação? Ela atrapalha todos, né? Ela atrapalha o quiosque que paga imposto, gera emprego, gera renda, ela atrapalha o transeunte que está ali apenas se divertindo, não quer, ela expõe a risco sanitário toda pessoa que se propõe ali a consumir aquilo ali, você não sabe nem a origem. A gente está vivendo um problema bem grave agora da história do metanol, né? Eu acho que isso também pode provocar, mas é o que o João falou, e eu acho que o poder público, ele tem que entender que quando ele ordena, ele não está perdendo o voto, ele está ganhando voto, ele está ganhando credibilidade. E depois da pandemia, você tem ali uma vista grossa de muitas atividades irregulares, né, não reguladas, digamos assim, por conta de uma coisa social, do equilíbrio social que decorre da pandemia. No Rio você já tinha isso assentadamente, né? Depois da pandemia piorou. Então eu acho que o que a gente precisa hoje é de uma mão mais firme, como o César Maia teve lá em 80, 90 também, já não me lembro. 90. Eu não era nem nascido nessa época, então, mas eu li nos livros de história, que ele organizou as calçadas. Então alguém vai ter que botar a mão nessa cumbuca uma hora. E esse é o grande negócio. Todo político, por mais eficiente e eficaz que seja, ele acha que botar a mão nessa cumbuca ele vai ter um prejuízo eleitoral. Mas não é na realidade. Na realidade ele vai ter um ganho eleitoral gigante, né? Mas ele demora tempo para ser entendido. Se fosse pelo Milor Fernandes, a gente não teria ciclovia hoje. Então são essas coisas. Então o comércio ele atrapalha muito, ele é muito prejudicial à cidade como um todo, a todo o comércio da cidade, para a imagem da cidade, a segurança alimentar, a segurança das pessoas, mas é um problema que alguém vai ter que atacar isso uma hora, isso não é feito, o poder público quando ele quer ele vai, quando tem vontade política ele vai, mas isso não é feito por uma questão meramente de investimento político. Esse é que é o negócio. Não, isso sem dúvida, porque o ordenamento público tem que ser cobrado por todos. Não adianta uma única empresa, que aí tem viés econômico, cobrar, né? Eu acho que todos têm que cobrar. O problema é que tem pessoas que defendem, e aí tem uma questão também, que aí requer social, que defendem a pessoa que está sobrevivendo, que está trabalhando e tudo isso. Só que isso vai destruindo as pessoas que estão, os empresários que estão pagando seus impostos, que estão formalizando tudo isso, porque acaba a concorrência sendo desleal. Então, eu acho que todos têm que fazer a sua parte e cobrar, porque o político ele é movido a questão de polêmica, e essa questão que também o ordenamento público ele traz sensação de segurança. É muito importante isso, né? Então, quando você tem uma coisa mais ordenada, e aí se você pega os grandes eventos, rapidamente eles dão solução naquela janela para poder limpar e você vê tudo limpo. Mas ele faz uma maquiagem, depois ele permite voltar. Então, tem que ter a cobrança de cada um de nós.
Bom, gente, então obrigado. Queria mais uma vez agradecer aqui, Andréia, ao presidente Josier, a todos os presidentes do conselho, aos vice-presidentes. Nosso Pedro Guimarães chegou aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. E a Orla Rio está à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vai lá no nosso stand, tem sorteio lá de sanduíche. Sanduíche? Coisa de bamba. Aproveitem os sabores da Orla também. Se liguem nas nossas mídias e vejam um trabalho de qualidade e de profundo respeito à cidade que a gente faz. Ô Ingrid, você pagou ele, é teu garoto propaganda, é isso? Isso aí. Pô, tá pagando, é? Pessoal, muito obrigada Obrigado. pela presença. Espero que vocês fiquem um pouquinho para o próximo painel. Pode ser? Vamos. Olha só quem vai estar no painel. A Carlinha, Uou. a Kika Gama-Lobo, o Mauro Weinstock. A gente vai falar sobre empreendedorismo na maturidade. Eu só queria falar uma coisa para vocês. A gente nunca respeitou horário de palestra nenhuma, nem eu nem ela. Era uma dupla terrível. Agora ela está cobrando horário. Então olha como são as coisas. Existe uma evolução na carreira, Léo. Obrigado a todos.